Apocalipse 21, a partir do versículo 9, nós vamos ler hoje até o 22, versículo 5. Apocalipse 21, de 9 até 22, 5. Assim diz a palavra de Deus. Então veio um dos 7 anjos, que tem as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos, e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. E me transportou em espírito até a uma grande e elevada montanha, e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus. Seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalino. Tinha grande e alta muralha, 12 portas, e junto às portas 12 anjos, e sobre elas nomes inscritos, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. 3 portas se achavam a leste, 3 ao norte, 3 ao sul, 3 a oeste. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos, e estavam sobre estes os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Aquele que falava comigo tinha por medida uma vara de ouro para medir a cidade, as suas portas, a sua muralha. A cidade é quadrangular, de comprimento e largura iguais. E mediu a cidade com a vara até 12.000 estádios. O seu comprimento, largura e altura são iguais. Mediu também a sua muralha, 144 côvados. Medida de homem, isto é, de anjo. A estrutura da muralha é de jaspe. Também a cidade é de ouro puro, semelhante a vidro límpido. Os fundamentos da muralha da cidade estão adornados de toda espécie de pedras preciosas. O primeiro fundamento é de jaspe, o segundo de safira, o terceiro de calcedônia, o quarto de esmeralda, o quinto de sardônio, o sexto de sárdio, o sétimo de crisólito, o oitavo de berilo, o nono de topázio, o 10º de crisópraso, o 11º de jacinto e o 12º de ametista. As 12 portas são 12 pérolas, e cada uma dessas portas de uma só pérola. A praça da cidade é de ouro puro, como o vidro transparente. Nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, e o Cordeiro. A cidade não precisa nem do sol, nem da lua para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou, e o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trazem a sua glória. As suas portas nunca jamais se fecharão de dia, porque nela não haverá noite. E lhe trarão a glória e a honra das nações. Nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos os servirão, contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Aqui finaliza a parte apocalíptica do livro, ficando só ainda a parte final, o convite final, o encerramento do livro, que nós deixaremos para ler e meditar numa outra oportunidade. Na mensagem anterior, hoje pela manhã, eu comecei a falar a respeito dos novos céus e nova terra, ou novo céu e nova terra, e a tônica da mensagem foi: por que é que Deus, afinal de contas, precisa criar uma nova terra e um novo céu? E nós oferecemos, à luz do texto que nós lemos, 3 razões principais. A primeira delas é que Deus quer recriar essa terra. A terra é importante.
Esse mundo foi criado para a glória de Deus. Deus não vai descartá-lo pura e simplesmente para criar algum paraíso etéreo, puramente espiritual. A terra faz parte dos propósitos de Deus. Portanto, Deus renovará a terra para um estágio, evidentemente, muito superior, incomparável em relação ao atual, até mesmo incomparável em relação ao que foi o Éden, lá no passado, lá no início do Gênesis. Será uma nova situação, um mundo novo, perfeito, livre de qualquer tipo de turbulências. A segunda razão levantada foi porque os céus também precisam de renovação. Há um novo céu. Foi no céu que o mal teve início com a queda dos anjos. De lá, o mal vem para a terra e então torna também a terra maldita, justamente por causa da entrada do pecado aqui neste mundo. Portanto, Deus quer renovar os céus também. Mas a razão principal de renovar os céus é para tornar o céu unido à terra. Hoje, terra e céu são lugares separados. Na terra vivem homens que têm corpo e alma. No céu, apenas almas ou espíritos dos justos, que já se encontram lá, aperfeiçoados em Cristo Jesus. Esses dois lugares não se comunicam diretamente. Não há como transitar de um lugar para o outro. Há uma separação clara. Carne e sangue não podem entrar lá na presença de Deus. Por isso, Deus renovará também os céus, para que ele se una à terra. A imagem, várias vezes repetida aqui nesses capítulos, é dos céus descendo à terra. A Nova Jerusalém desce do céu. É uma figura de Deus vindo até os homens, para que a terra deixe de ser pura e simplesmente o estrado dos pés de Deus e passe a ser o lugar da habitação plena de Deus. Nesse sentido, como eu disse, é ir além do próprio Éden, do próprio Gênesis, porque lá Deus vinha na viração do dia para falar com o ser humano. Ainda havia uma habitação como que separada, mas no novo céu e na nova terra não há mais nenhuma separação. O trono de Deus estará aqui, ou os céus estarão aqui. Brincando, os céus não são o limite. O limite é o novo céu e a nova terra. É lá onde de fato nós vamos experimentar a realidade última, derradeira, final, perfeita, plena. E finalmente, a terceira razão oferecida aqui pela manhã, pela qual Deus precisa, quer recriar os céus e a terra, é justamente porque nós precisamos de uma casa para morar, de um lar para morar. Nós, novas criaturas em Cristo, não nos satisfazemos com esse mundo. Esse mundo é pouco para nós. Tudo que ele puder oferecer sempre será pouco, sempre será imperfeito, sempre será incompleto. Nossa felicidade nunca será plena aqui nesse mundo. Podemos estar bem em todos os sentidos, física, emocionalmente, materialmente, sempre faltará algo para nós. O céu, ou melhor, o novo céu, a nova terra. Por isso também os crentes são chamados a não colocarem sua felicidade nas coisas passageiras aqui deste mundo, mas a olharem para a eternidade, onde de fato, lá, eles poderão desfrutar da eterna bem-aventurança na presença de Deus e do Cordeiro. Nós não fomos feitos para morar aqui neste mundo como ele é hoje, mas de certo modo também não fomos feitos para morar no céu como ele é hoje, porque hoje no céu lá estão almas. O ser humano não foi feito para viver como uma alma independente. Foi feito para viver em corpo e alma. Por isso haverá a ressurreição dos mortos. Só o cristianismo defende o fim como ressurreição. Todas as religiões falam de alguma coisa que a matéria vai sumindo até entrar em algum estágio imaterial. Não, o paraíso futuro, segundo o cristianismo, é material, é corporal. Mas não puramente corporal. Há uma união de corpo e espírito aperfeiçoados. Por isso, nós precisamos de um lar. E esse lar não é a terra aqui, não é definitivamente o céu onde Deus agora está vivendo, existindo com seus anjos, mas é o novo céu e a nova terra. Tendo falado sobre isso, então nós encontramos no texto de Apocalipse 21 e 22 uma descrição deste lugar, o novo céu e a nova terra, unidos e aperfeiçoados. Nós vamos olhar para essa descrição para tentar identificar alguns aspectos teológicos que são importantes para nós, lembrando sempre que não é uma descrição literal do futuro, mas uma descrição teológica, uma descrição que usa símbolos
para comunicar uma verdade eterna. E é isso que nós temos que atentar num primeiro momento. E eu chamo a sua atenção, já de início, para uma expressão que o anjo, aqui no versículo 9, o anjo fala para João, o anjo chama João, diz assim: então veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos, falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. Há 3 mulheres principais em Apocalipse. 3 mulheres recebem destaque, há outras, evidentemente, mas 3 são simbólicas e recebem grande destaque. A primeira mulher que recebe grande destaque em Apocalipse está no capítulo 12. Ela é descrita como uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés, uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Ela está grávida, ela grita com as dores de parto para dar à luz. Diante dela então surge um dragão grande, vermelho, tenebroso, terrível, que se coloca diante da mulher para devorar o filho quando nascesse. Esta mulher representa, no capítulo 12, a igreja do Antigo Testamento. Todo o povo de Deus, desde Eva, a primeira mulher, até Maria, a última mulher, que está na genealogia de Cristo e que trouxe Cristo ao mundo. Desde o início, em Gênesis 3,15, Deus falou para a serpente, a respeito da mulher, que dela viria um descendente para esmagar a cabeça da serpente. O Antigo Testamento nada mais é do que o relato desta história, como após geração, Deus agiu no mundo para prepará-lo, para que seu filho viesse, seu filho nascesse. Essa é a primeira mulher que recebe grande destaque no Apocalipse. A segunda mulher que recebe grande destaque é algo totalmente contrário. É algo que evoca o lado oposto. É a grande meretriz. A grande meretriz do capítulo 17, do capítulo 18 de Apocalipse, que aparece embriagada com o sangue dos mártires, que é aquela que convida os seres humanos a usufruírem dos prazeres ilícitos e degeneradores, para que se tornem alienados das coisas de Deus e mais mergulhem no erro, no vício, na perdição, na depravação. Essa é a mulher que representa o mundo. O mundo na sua face sedutora, que seduz as pessoas, homens e mulheres, para uma vida de dissolução, uma vida de virar as costas para Deus e de seguir o caminho da impiedade e da perversão. E ela é descrita como sendo destruída. A mulher de Gênesis 3, que é reescrita em Apocalipse 12, é protegida por Deus, é guardada por Deus. Mas a mulher de Apocalipse 17 e 18 é destruída, é esmagada pelo juízo de Deus. O interessante é que o próprio mundo se ocupa de destruí-la também. A fúria do pecado é autodestrutiva. E o fim da mulher em Apocalipse 18 é triste e melancólico. Todos os povos chorando pela destruição desta mulher terrível, mas sedutora. E agora nós temos a terceira grande mulher em Apocalipse, que é justamente a noiva, a esposa do Cordeiro. A mulher vestida de sol era a mãe do Cordeiro. A mãe não, como disse, representando apenas Maria, mas como toda a igreja do Antigo Testamento, todo o Israel do Antigo Testamento, gerando, grávida, trazendo geração após geração o Messias ao mundo, até que ele nasce em Belém. Então sim, da Virgem. A mulher, aqui, de Apocalipse 21, é a esposa, é a noiva do Cordeiro.
E ela, então, é descrita descendo do céu. Deus mesmo vindo com ela aqui para este mundo, para estabelecer o reino pleno, absoluto de Deus aqui na terra. A figura de Jerusalém, a lembrança de Jerusalém, não é a ideia de que Deus está interessado em si naquela cidade de Jerusalém, lá com tijolos, com o domo da rocha, com todos aqueles restos de muralha que estão lá. Aquela cidade não significa nada. É só mais uma cidade, igual qualquer outra. Jerusalém aqui é o simbolismo da cidade de Deus, da cidade celeste, da igreja. A igreja ocupa no Novo Testamento o lugar pleno, completo de Israel. Tudo o que Deus prometeu a Israel e não se cumpriu no Antigo Testamento, se não se cumpriu, cumpre-se na igreja. Porque ela é Jerusalém. Ela é Israel. Ela traz em si mesma, consigo mesma, o cumprimento de todas as promessas de Deus. Agora eu passo a fazer algumas observações a respeito desta cidade. E a primeira observação é que é uma cidade. É interessante isso. Porque o fim, a plenitude, o mundo vindouro é descrito em termos urbanos. Nunca pensou nisso? É interessante que Gênesis começa num estilo rural, não é? É um jardim. E lá são árvores. Ali tem rios. E tudo gira em torno de uma árvore que não deve ser tocada. A árvore do conhecimento do bem e do mal. A consumação está numa cidade. Talvez o significado disso, né, nós que moramos numa grande cidade, sabemos muito bem dos problemas, das dificuldades, mas também de como é bom morar numa cidade quando ela é bem organizada, quando ela funciona bem. Isso nos fala de viver em união, de viver em comunidade. O mundo vindouro é um lugar de comunhão, e isso a ideia de cidade evoca, e também de atividades, que também tem a ver com a ideia de uma cidade. Uma cidade é um lugar onde fervilham atividades de todos os tipos. O mundo vindouro não é um lugar de ócio, não é um lugar de deitar na rede e ficar lá por toda a eternidade balançando na rede e tomando aguinha de coco. Até porque isso cansa. Depois de um tempo, ninguém mais quer. Nós não fomos feitos para ficarmos sem fazer nada. Deus, assim que criou o ser humano, disse, agora faça isso, agora faça aquilo outro. Nós fomos feitos para fazer. Por isso, o mundo vindouro, a cidade do mundo vindouro, aponta para um lugar de atividade, de trabalho, de unidade, de comunhão. Claro, meus irmãos, vamos tirar da nossa cabeça a visão de cidade que nós temos hoje. Porque a nossa visão de cidade hoje é de engarrafamentos, é de poluição, é de violência e de muitas coisas que nos incomodam, né? Que nos assaltam. Mas nós temos que olhar para essa cidade como a cidade de Deus. O lugar de plena, perfeita organização, onde tudo funcionará, onde cada um ocupará um lugar, ocupará uma função. A função que tiver conquistado através de sua vida. Isso tem a ver com galardão. Jesus disse, aquele que foi fiel no pouco, será colocado sobre o muito. Galardão no novo céu e na nova terra provavelmente seja isso. Posição de autoridade, função, algum tipo de função a ser desempenhado, desenvolvido. Agora vamos olhar com mais detalhes aqui para algumas expressões desta noiva, desta esposa do Cordeiro. Então o verso 10 diz, me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha, me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus. Aqui está a primeira expressão fantástica, ou seja, Deus empresta sua própria glória para esta cidade, para esta noiva, para esta esposa. Ele compartilha
Isso é certamente um símbolo dos casamentos do Antigo Testamento, quando o noivo, como que transfere para a noiva a sua própria posição, o seu nome, a sua dignidade, suas riquezas. Assim também, o Senhor, desposando a sua igreja, transfere para ela, compartilha com ela de sua própria glória. Por isso, o fulgor, que é brilho, resplandecência, o seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina. 3 vezes aqui, essa pedra vai ter destaque. E sempre como algo que vem em primeiro lugar. E a primeira vez que jaspe apareceu em Apocalipse, foi justamente na descrição do trono de Deus. Quando João, na primeira visão, quando ele subiu lá, viu a porta aberta nos céus, e aquela voz que disse para ele, sobe para aqui, eu vou te mostrar as coisas que vão acontecer. Então João se acha lá no céu, enxerga o trono, a primeira descrição que ele faz é, aquele que estava sentado no trono é semelhante no aspecto ao jaspe. Esta pedra, que é diamante, que é brilhante, é um cristal, é transparente, representa a santidade de Deus, a perfeição de Deus, a glória de Deus. Deus compartilha isso com a sua igreja, com o seu povo. Ela também agora, a noiva, a esposa, o povo de Deus, também é descrita desta maneira, como pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina. Ou seja, é a santidade de Deus, agora perfeitamente refletida na igreja. Quando Deus criou o homem, criou-o como? A sua imagem e semelhança. O que significava isso? Que o homem criado sem pecado podia refletir a perfeição de Deus. Podia refletir os atributos de Deus. Ele não distorcia em si mesmo as perfeições de Deus. Mas após a queda, o homem se tornou um espelho trincado. Como quando você pega uma pedra e bate no espelho. Então trinca tudo ali. Ainda reflete um pouco, ainda reflete. Se você olhar a sua imagem no espelho trincado, você se vê lá. Porém, não é exatamente, não é uma visão perfeita, correta, limpa. Isso é o ser humano hoje. Um espelho trincado ainda reflete em partes, parcialmente, distorcidamente, Deus. Mas aqui, ele é jaspe puro. Aqui o ser humano chegou ao momento de restaurar a imagem e semelhança de Deus. Aqui ele reflete ou refletirá perfeitamente a pessoa de Deus. O verso 12 diz, e aí começa a descrição em torno do número 12. Veja quantas vezes o número 12 vai aparecer. E o número 12 em Apocalipse é o número do povo de Deus, da igreja. Veja, aquela mulher vestida de sol tinha uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Lá no céu, assim que João viu o trono como jaspe, em seguida ele viu 24 anciãos, 12 mais 12. 12 apóstolos do Antigo Testamento, 12 patriarcas do Antigo Testamento, 12 apóstolos do Novo Testamento. 12 em Apocalipse é o número da igreja, do povo de Deus. E é por isso que ele vai usar tantas vezes aqui o número 12. Veja, no versículo 12 diz, esse aqui é coincidência, tá? O versículo 12 não é planejado, porque quando João escreveu, não havia versículos, os versículos foram colocados séculos depois. Então, o fato de estar aqui no número 12, isso sim é coincidência. Tinha grande e alta muralha, 12 portas, e junto às portas, 12 anjos, e sobre elas, nomes inscritos que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. Então veja, o que é a igreja? Na sua perfeição, é a reunião dos crentes do Antigo Testamento com os crentes do Novo Testamento. Não são duas igrejas separadas. Deus não tem dois projetos. Um projeto com Israel, outro projeto com a igreja. Deus só tem um projeto que inclui a igreja do Antigo e do Novo Testamento. Aqui, a Santa Cidade, Jerusalém, o mundo vindouro, tem tanto os 12 patriarcas quanto os 12 apóstolos. Primeiro cita os patriarcas, os 12 filhos de Israel, como dando nomes às portas.
Uma cidade com 12 portas bem distribuídas, diz. 3 portas a leste, 3 ao norte, 3 ao sul, 3 ao oeste. Ou seja, uma cidade que está aberta para todas as direções. Para quem vem de todos os lados. Isto é, sim, um simbolismo do que Israel deveria ter sido no Antigo Testamento. Por que é que Deus plantou aquela naçãozinha pequena, minúscula, naquele lugar lá onde a gente chama de Oriente Médio? Deus colocou Israel naquele lugar porque ali era o centro, como que um centro do mundo antigo. Uma ligação de 3 continentes praticamente. Uma via de acesso para 3 continentes, África, Ásia, Europa. Deus coloca Israel no centro do mundo antigo. Com que objetivo? De ser uma testemunha para as nações. Por isso o simbolismo aqui das portas, apontando para todos os lados. Ou seja, Israel chega através da igreja aqui ao cumprimento pleno da sua missão. O seu propósito, finalmente, é alcançado plenamente. Quando Israel, então, através da igreja, pela igreja, chega à sua plenitude. Veja que ainda o texto, então, diz, no verso 14, a muralha da cidade tinha 12 fundamentos. E estavam sobre estes os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. 12 portas, Israel como aquela que tem a missão de testemunhar para as nações, portas abertas para as nações, e agora também 12 fundamentos. Os apóstolos são chamados no Novo Testamento de o fundamento da igreja. Veja, meu irmão, minha irmã, que nós não temos aqui 50 mil apóstolos, são só 12. Ok? Infelizmente, ou melhor, felizmente, os nomes de Valdemiro Santiago não estão aqui. R.R. Soares ou sei lá quem, né? Estevão Hernandes, esses nomes não estão aqui. Pois que não são apóstolos. Não passam de falsos apóstolos. Que tiveram a audácia, a prepotência, o absurdo orgulho de reivindicar para si um título que Deus não lhes deu. E por isso seus nomes estão fora dessa lista. Aqui estão os verdadeiros apóstolos do Senhor Jesus. Que para serem chamados apóstolos, precisavam inclusive ter visto a Jesus ressuscitado durante aquele período de 40 dias em que Cristo esteve na terra. Essa era uma das credenciais, uma das exigências para alguém ser um verdadeiro apóstolo. Portanto, se alguém hoje se diz apóstolo, tem que ter pelo menos uns 1950 anos de vida. Se tiver isso, confere a identidade. Se tiver, pode ser. Caso contrário, entrou para o rol dos falsos. E que ficarão fora, não tenho medo de dizer, ficarão fora desta cidade. Porque são usurpadores. E usurpadores não têm lugar na cidade do Cordeiro. A igreja aqui está reunida nos seus representantes verdadeiros. Os 12 patriarcas do Antigo Testamento, os 12 apóstolos do Novo Testamento. Veja que agora os múltiplos de 12 vão aparecer. Verso 15. Aquele que falava comigo tinha por medida uma vara de ouro para medir a cidade, as suas portas, a sua muralha. A cidade é quadrangular, ou seja, ela é perfeitamente quadrada. Na verdade, ela é um cubo perfeito. O texto diz que é de comprimento e largura iguais. E também a altura. Ela tem a mesma medida de comprimento, de largura e de altura. Ele mediu então a cidade e ela chegou até 12 mil
estádios. Um tamanho enorme, quase 2.000 quilômetros, segundo algumas contas. Outras contas reduzem um pouco esse número, mas coisa grandíssima, uma cidade de 2.000 quilômetros, talvez. De comprimento, de largura e de altura também. É claro que isso é simbólico. É claro que isso não tem o objetivo de falar de uma cidade literal. Mas ela está apenas mostrando a igreja na sua plenitude, nos múltiplos de 12, sempre apontando para os eleitos de Deus, o povo escolhido de Deus. Desde o Gênesis até o Apocalipse, até o fim do Apocalipse, todos os salvos em toda a história, e só eles, que estarão lá nesta impressionante cidade. Mediu também a sua muralha, diz o verso 17, após ele dizer que o comprimento, a largura e a altura são iguais. Mediu também a sua muralha, 144, novamente aí, um múltiplo de 12. Côvados, medida de homem, isto é, de anjo. A estrutura da muralha, o significado dessa medida de homem, isto é, de anjo, é um mistério, não sabemos o que exatamente ele quer dizer com isso. Talvez a ideia seja dizer que seja para os anjos, seja para os homens, agora é uma medida só. Não há mais diferença. Essa cidade atende bem às necessidades de todos. É um lugar comum, tanto para homens, tanto para anjos. A estrutura da muralha é de jaspe. Novamente, essa pedra que aponta para aquela ideia da santidade de Deus. Também a cidade é de ouro puro, semelhante a vidro límpido. Então observe, meu irmão, minha irmã, o objetivo não é fazer uma descrição literal, né? Uma cidade de ouro puro. Não seria muito funcional. Seria muito fácil viver num lugar assim. O ouro só tem valor para nós por causa do pecado. Por isso que nós atribuímos valor a certas coisas, que na verdade são metal igual a qualquer outro. Então pensar que a cidade vai ser literalmente de ouro puro não faz nenhum sentido. É o simbolismo que nos transmite algo valioso. Ou seja, ouro aponta para algo precioso para nós. Ao dizer que a cidade é de ouro puro, o que o autor, o que o Espírito Santo quer, é que nós pensemos na preciosidade desse lugar. E não nos detalhes, literalmente. O mesmo vale para as próximas descrições. Quando diz que os fundamentos da muralha da cidade estão adornados de toda espécie de pedras preciosas. O primeiro fundamento, novamente aparece aqui, o jaspe. O segundo, o safira. O terceiro, calcedônia. O quarto, esmeralda. O quinto, sardônio. O sexto, sárdio. O sétimo, crisólito. O oitavo, berilo. O nono, topázio. O décimo, crisópras. O décimo, jacinto. O décimo, ametista. São pedras coloridas. Aqui não há um padrão claro. Algumas são vermelhas, outras são brancas, algumas aqui são verdes, há pedras amarelas. Penso que talvez a ideia seja mesmo criar um efeito de fulgor, de brilho, de esplendor. As cores dessas pedras preciosas apontando para algo belo, belíssimo, indescritível, na verdade. Porque não há linguagem. Não há palavras para descrever o mundo vindouro. Então, essas expressões são usadas aqui porque elas são o que há de melhor para transmitir para nós um senso de grandiosidade, um senso de brilho, de cor, de perfeição, de valor. Isso que nós devemos guardar. Veja que o verso 21 diz: as 12 portas são 12 pérolas. E cada uma dessas portas de uma só pérola. A porta é enorme. E agora diz aqui que ela é uma pérola. A pessoa brincou assim, que queria ver a ostra, né, que foi usada para gerar uma pérola. Evidentemente que o objetivo aqui não é, mais uma vez, falar de uma descrição de um lugar literal, né, mas apontar para a grandiosidade, a suntuosidade, a perfeição deste lugar.
Continuando, diz que a praça da cidade, mais uma vez, de ouro puro, como vidro transparente. E aí vem a grande, principal descrição de toda essa cena. Nela, não vi santuário. Ou seja, se procurar no Google, na cidade que desce dos céus, Nova Jerusalém, onde fica o templo mais próximo, não vai achar. Não tem. Nem nos moldes do Antigo Testamento, aquele templo onde a religião de Israel era centralizada através do sacrifício, nem o que nós temos hoje, que são espaços que não são semelhantes ao templo de Israel, são diferentes, mas são espaços onde a igreja se reúne, e é quando ela se reúne que ela é igreja, para louvar, para bendizer. Você não vê mais isso neste lugar. E a explicação é muito simples. Por que é que não há santuário lá? Porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Então, aqui está a perfeição. Nada mais separa o homem de Deus. Não há mais barreiras, não há mais empecilhos, não há mais caminhos intermediários. O homem redimido diante da face de Deus. Essa é a descrição máxima de perfeição. Nada vai além disso. Não há descrição maior do que essa, superior a essa, que acrescente alguma coisa a mais. Esse é o sentido pleno da regeneração, da redenção, quando o homem não precisar mais de nenhum tipo de santuário, porque estará diante de Deus. Expandindo isso, o texto diz que a cidade também não precisa de luz, nem do sol, nem da lua, nem de energia elétrica, de nenhum tipo de candeia, de alimentação por material inflamável, porque a glória de Deus a iluminou. Ele compartilhou com ela a sua glória. E a partir de agora você sempre vê Deus e o Cordeiro, Deus e o Cordeiro, segunda pessoa da Trindade, compartilha da essência de Deus, da glória de Deus, dos atributos de Deus. E Ele também compartilha desses atributos com a sua igreja, com o seu povo. Mas aí vem uma descrição que parece estranha, que é a que está aqui no versículo 24. Ele diz: as nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trazem a sua glória. As suas portas nunca jamais se fecharão de dia, porque nela não haverá noite. E lhe trarão a glória e a honra das nações. Nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida. Parecia que as nações haviam desaparecido, sumido, destruídas totalmente na segunda vinda de Cristo, porque elas haviam se rebelado contra Deus. E então, Cristo voltando, as esmagou, as destruiu. Como é que elas reaparecem agora? No novo céu e na nova terra. Ou seja, no mundo vindouro pleno, futuro. Duas possibilidades que devem ser consideradas. Qualquer uma delas tem condições de ser verdade. Primeira possibilidade, que ele está apenas usando aqui uma linguagem figurada, como ele já usou muitas vezes, como parece que ele vai usar de novo no capítulo 22, quando vai falar da árvore da vida, cujas folhas servem de cura para os povos. Aí você pergunta, como assim cura para os povos se não há mais doença? Se não há mais enfermidade, nem morte, nem luto, nem dor? Então por que é que as folhas da árvore da vida ainda podem curar os povos? Então, a interpretação segue a seguinte perspectiva. Tudo isso é simbólico. Ele não está descrevendo literalmente, ele está usando agora aqui
o estilo literário do Antigo Testamento. Ele está descrevendo a glória futura em termos veterotestamentários, para mostrar que há cumprimento para todas as promessas do Antigo Testamento, muito embora esse cumprimento não tenha que ser literal, porque certamente extrapolará todos os aspectos que a linguagem humana do tempo presente pode descrever. Essa é a possibilidade a qual eu pessoalmente me inclino. Creio que ela faz sentido em toda a estrutura do livro do Apocalipse. Mas a segunda teoria, não é impossível, pode também ser verdade, que Deus reconstruirá nações outra vez no futuro. E que, de alguma maneira, o povo de Deus eleito vai ter alguma função em relação a isso, na continuidade dos planos, dos propósitos de Deus para a eternidade. Eu vou apenas mencionar uma coisa aqui para os irmãos pensarem. Claro que isso é especulação, é óbvio que com isso nós não estamos querendo defender uma tese, uma teoria qualquer que seja. É apenas um pensamento especulativo, porém, que a gente tem que pensar nele. O pensamento é o seguinte: nós hoje sabemos que o nosso mundo, a Terra, é só um pontinho insignificante em meio ao universo que Deus criou. Nós sabemos, pelos satélites, pelos telescópios, que existem milhões, bilhões talvez, de lugares iguais. O que nós vimos, talvez, sem habitação. A pergunta é, por que Deus criou um mundo, um universo tão grande, tão imenso, e só povoou um planetinha insignificante no meio disso tudo? Então, essa especulação diz o seguinte: aí entram as nações, aí entram os mundos vindouros a serem povoados, a serem colonizados, a de alguma maneira o reino de Deus se expandir por todo este universo criado e renovado. Sim, isso é só uma especulação, sem qualquer chance de prova, bíblica. Mas quem diria que é impossível? Quem diria que não pode ser, que não pode acontecer? Quem é que pode prever qual é o propósito de Deus no novo céu e na nova terra? Quem é que pode dizer quantas coisas mais Deus planejou para esse futuro eterno? A gente vai ter tempo demais para não fazer nada, entendeu? É tempo demais para não fazer nada. Quantas coisas mais Deus pode ter nos seus planos? Ele é grande demais. Deus é grande demais. Pode ser que o seu plano não se restrinja apenas ao que nós somos hoje. Portanto, nós podemos pensar nesses dois aspectos. Talvez tudo isso aqui seja apenas uma descrição simbólica, mostrando em termos veterotestamentários que tudo aquilo que Deus prometeu se cumpre, ainda que de uma maneira figurada e espiritualizada. Porém, talvez seja um modo de Deus dizer: tem muito mais coisas para vir. Tem muito mais coisas para acontecer no novo céu e na nova terra. Não é o fim, é o começo. É o começo da eternidade. É só o comecinho dela. Quantas coisas mais Deus pode ter preparado para o seu povo neste lugar, o novo céu e a nova terra. Uma coisa é certa, meus irmãos, definitiva, como diz o versículo 3 do capítulo 22. Após descrever o rio da água da vida,
a árvore da vida com os seus frutos produzidos aí para a cura dos povos, ele diz, nunca mais haverá qualquer maldição. Aqui se reverteu Gênesis 3, 14 a 17. Se reverteu o maldita é a terra por tua causa. Só aqui. Isso quer dizer, meu irmão e minha irmã, que até lá o mundo produzirá ainda cardos e abrolhos. As mulheres terão dores de parto. Haverá doença, haverá pranto, haverá morte. E todas essas coisas podem nos atingir em algum momento. Deus nunca prometeu livrar totalmente os seus filhos dessas coisas. E muitas vezes Ele usa essas coisas para a educação do seu povo. Mas aqui, finalmente, reverteu-se toda maldição. Nunca mais haverá qualquer maldição. Então, ele enfatiza outra vez, nela estará o trono de Deus. Não está mais lá no céu, em algum lugar distante. O céu agora é aqui. A terra, a nova terra é aqui. Esses dois lugares estão unidos. E os seus servos, os servos de Deus e do Cordeiro, diz aí, os servirão. Trabalho. Servir é trabalhar. Os servirão. Porém, contemplarão a sua face. Acabou a fuga. Acabou o fugir. Não precisa mais. Quando ouviram a voz do Senhor que vinha pelo jardim na viração do dia, o homem e a sua mulher fugiram, esconderam-se do Senhor por entre as árvores do jardim. Essa é a tônica da humanidade. É o filme mais repetido da história. O título é A Fuga. O homem e a mulher fugindo de Deus, não aguentam olhar para Ele, não têm coragem de encará-lo, porque sabem que são pecadores. Mesmo hoje, nós, já redimidos, pecados perdoados, ainda nos aproximamos de Deus cautelosos. Porque no fundo nós sabemos dentro de nós, não temos direito de estar na presença do Deus que brilha como jaspe, do Deus que é santo. É só aqui, quando toda a imperfeição tiver sido removida, que os seus servos contemplarão a face dele. Não tem mais medo, não fogem mais, não se escondem mais. Porque são propriedade dele. Veja, na sua fronte está o nome dele. Possuem, são possuídos por ele. São propriedade dele. Então já não haverá noite. Nem precisam eles de luz, de candeia, nem da luz do sol. Por quê? E assim é que encerra a grande visão apocalíptica. Essa é a frase. Depois tem um encerramento do livro com coisas especiais. Mas essa é a última frase que fica em termos de descrição apocalíptica. Porque o Senhor Deus brilhará sobre eles. A glória do Senhor brilhando sobre o seu povo. E eles reinarão pelos séculos dos séculos. Por toda a eternidade. Que Deus nos ajude, meus queridos, nos abençoe, para que a nossa esperança permaneça firme nessas coisas. E para que no dia que isso acontecer, estejamos lá, juntos, ao redor do trono. Que Deus nos abençoe. Amém. Oremos. Pai querido, Pai santo, obrigado por este grande livro. Por essas grandes descrições que ficaram para nós inspiradas pelo Santo Espírito. Que nos falam do passado, do presente, do futuro, que descrevem como um todo a nossa vida, a nossa existência, que descrevem como um todo a redenção que há em Cristo Jesus, os grandes, soberanos propósitos do nosso Deus, do nosso Pai. Ajude-nos, ó Deus, a perseverarmos nestas verdades, nunca nos desviarmos delas,
e sempre com fé, esperança e amor, vivermos a nossa vida aqui, da melhor maneira, sabendo que este não é nosso lar e que existe um lugar preparado para nós. Em nome de Jesus. Amém.